Boa noite, igreja, agora é oficial. Boa noite, você em casa também, muito boa noite. Coração muito alegre e feliz de estarmos mais uma vez juntos, celebrando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor neste culto de adoração ao eterno Deus, aquele que, por graça e misericórdia, tem olhado para nós. Microfone, para aí. Tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, mesmo não sendo merecedores. Ele tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. Eu quero convidar você a meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes de entrarmos na palavra e de fazermos uma breve oração, eu me alegro porque iniciamos esse culto. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Iniciamos esse culto orando ao Senhor em gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós, por tamanha salvação. Obrigado, irmã. Pelo perdão dos nossos pecados, por tudo aquilo que Ele tem feito. E eu me lembrei de uma porção bíblica. Eu não vou pregar sobre ela, tá bom? Eu já volto para a mensagem. Mas eu me lembrei de Davi. Quando Davi, cantando, salmodiando ao Senhor, ele diz assim, mais ou menos assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E lá na estrofe, na composição do cântico, daquele poema, a repetição ela é proposital. E ele novamente diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus grandes benefícios para comigo. E aí o salmo segue, dever de casa para você também, Salmo 103. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos, e dentro dessa temática que já estamos cantando, percebendo o cuidado do Senhor e a atuação do Espírito Santo preenchendo os nossos corações e nos preparando e falando. Eu queria te convidar a refletirmos um pouquinho sobre essa questão de agradecermos ao Senhor, sobre sermos gratos ao Senhor. Quem aqui nunca passou por uma situação em que a gente se sente meio que apunhalado por conta de uma ingratidão? Quem aqui muitas vezes, eu pelo menos algumas ou muitas, me senti frustrado de certa forma por perceber de alguém não um sentimento de gratidão, mas um sentimento de ingratidão. Nós passamos por muitas situações assim. Nós sofremos com situações de ingratidão. Quantas vezes esposos não agradecem pelas esposas que têm? Quantas vezes esposas não agradecem pelos maridos? Quantas vezes filhos são ingratos com os pais? Quantas vezes pais, que a Bíblia diz para não provocar a ira dos filhos, os provoca não sendo gratos à dedicação, empenho, esforço dos filhos? Quantas vezes a igreja não agradece aquele ou aqueles, no nosso caso 3 pastores que Deus tem colocado para cuidar do rebanho, e fica olhando para a questão dos 3 pastores serem palmeirenses? Que triste. Quantas vezes os pastores não agradecem por cada irmão, cada irmã, cada ovelha do rebanho? Quantas vezes somos cercados de tamanha ingratidão? Mas hoje eu queria te convidar, e eu sou convidado pelo Senhor através da leitura que vamos fazer daqui a pouco, a tentarmos entender o coração de Deus, se é que a gente pode dizer assim, né?
Jó diz: quem poderá entender o coração do Senhor? Que prepotência, mas tentarmos entender num sentido limitado, humano, mas tentarmos compreender como Deus se sente quando não temos esse coração grato para com Ele. Davi, em meio a guerras, em meio a intrigas, em meio às suas desaventuras, em meio aos seus caprichos também, e descaprichos, ele para e diz: bendize a minha alma, Senhor. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele agradece ao Senhor. E o texto que nós vamos ler vai falar um pouquinho sobre isso, sobre gratidão. E nós vamos ler e juntos vamos meditar na palavra do Senhor. E eu peço a sua atenção mais uma vez, a sua paciência, você também que está nos acompanhando. Eu sempre digo, não sou pregador, eu não sou ninguém eloquente, mas nós vamos juntos na simplicidade da palavra de Deus absorvermos o ensinamento do Senhor, o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações de forma simples, prática e objetiva para a nossa dinâmica de vida, para a nossa prática da fé, ou para a nossa vida como cidadãos do reino de Deus. Então eu quero te convidar a lermos juntos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 ao versículo de número 19, nós vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 17, versículo de número 11, diz assim o texto, eu vou lendo. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus e em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós rasgamos os nossos corações diante de Ti, já começamos este culto que é para a glória do Teu nome, que é para expressão de louvores do nosso coração diante da Tua grandeza, santidade, majestade. Mas começamos esse culto reconhecendo as nossas limitações, o nosso pecado, Senhor, os nossos desfeitos, os nossos caprichos, Senhor. Por isso, Deus, nós com esse entendimento, reconhecendo que precisamos do Senhor, da Tua graça salvadora, do Teu perdão por conta do sacrifício de Cristo na cruz por nós, nós pedimos mais uma vez, Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações, traz luz e entendimento, Senhor, para as nossas vidas, para a nossa mente, segundo a Tua palavra, Pai, que já nos foi dada, Senhor. Leva-nos a compreendê-la, Senhor, de forma clara, de forma objetiva, para que possamos, ó Deus, escondê-la no coração, como diz o salmista, para não pecarmos contra Ti, para vivermos a Tua palavra no nosso dia a dia, Senhor, porque importa, ó Deus, obedecer a Ti. Mas para isso, Senhor, nos ajuda. Não olha, Senhor, para as nossas fraquezas, falhas e limitações, mas para a Tua muita misericórdia, que é nova, Senhor, a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos, orienta-nos. Assim Te pedimos juntos, em concordância, como igreja, como Teu povo, Senhor. E oramos no nome
de Jesus. Amém. Amém, irmão? Lendo esse texto, lendo essa porção bíblica e entendendo um pouquinho essa história, que fala muito aos nossos corações, na verdade, dá meio que um choque na gente quando a gente começa a ler com calma esse texto, e reler e refletir. É meio que um conflito, é meio que um confronto. E aqui eu já começo percebendo essa dinâmica do reino de Deus na nossa vida, que nos convida constantemente a um conflito mesmo, ou é o que a Bíblia nos chama em alguns momentos de renúncia, de cruz. O Evangelho não é uma aguinha com açúcar, não é um conto de faz de contas, não é um momento, não. O Evangelho nos propicia momentos agradáveis, maravilhosos, momentos que não conseguimos descrever por conta de percebermos, crermos e sentirmos a presença do Senhor, mas muito além disso, o Evangelho traz transformação de vida real, plena, verdadeira, genuína, e isso por conta do confronto entre a nossa natureza pecaminosa e a graça salvadora do Senhor, e a palavra de Deus que nos santifica, nos transforma e vivifica, nos fazendo novas criaturas em Cristo Jesus. Então, esse conflito e esse confronto, ele é natural, é saudável e é importante que aconteça, e que o Senhor continue a nos confrontar através da sua palavra. E quando começamos a meditar, no versículo de número 11, vocês acompanharam a leitura comigo, de caminho para Jerusalém, passava Jesus. Eu vou parar aqui, e aqui eu já quero entender e perceber com você, meu irmão, minha irmã, com você que está nos acompanhando, algo que está implícito aqui, nas entrelinhas. Por que o texto começa falando, olha, Jesus ainda de caminho a Jerusalém? Por que o texto faz essa referência? Porque todo o contexto aponta para uma fala que começa em alguns textos, como por exemplo em Lucas capítulo de número 9, lá no versículo 18, um texto que todo mundo conhece, que diz assim: Jesus olha para os seus discípulos e diz, olha, o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E aí os discípulos olham um para o outro e dizem, Senhor, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és a manifestação lá de Elias, outros falam que tu és um grande homem, um homem de bem, cada um fala uma coisa, mas Jesus olha para eles e diz, mas eu quero saber, e vocês? O que vocês dizem? E aí Pedro se levanta, e um texto que eu amo de paixão, tem uma música dentro desse contexto que fala muito ao meu coração, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o texto segue, versículos 19, 20 até o 22, olha, não comentem muito isso ainda, e aí Jesus traz alguns esclarecimentos para os discípulos, e no finalzinho ele diz assim, porque convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos sacerdotes, das autoridades, dos principais e dos pecadores, para ser crucificado. Em um outro texto ele diz que ele seria crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitaria com poder e glória. Nós vemos isso em Lucas capítulo de número 22, ou melhor, de número 24, quando Jesus, na sua ressurreição, as mulheres vão até o sepulcro. Nós conhecemos a história, pela madrugada, logo de manhãzinha, antes do raiar do sol, elas vão ali com especiarias, com os preparativos por conta do corpo de Jesus, e chegam na sepultura, a rocha está movida, o sepulcro está vazio, Jesus já ressuscitou, e elas procuram e não encontram, e se entristecem, e se abalam, e ao perceber que não estavam sozinhas, dois seres ali, elas não conseguiram identificar, e elas vão para conversar, para entender o que estava acontecendo, e aqueles seres angelicais dizem, por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui porque já ressuscitou. Lembra do que ele disse para vocês lá na Galileia, que ele seria entregue na mão dos pecadores, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Por isso, olha, ele vai adiante de vocês. E elas se levantam, exultam de alegria e vão dar as boas notícias da ressurreição de Cristo. Quando o texto diz no caminho de Jerusalém, se referindo ao que Jesus estava fazendo, não tem como não nos lembrarmos do propósito
de Cristo, a cruz. E esse propósito por amor, não que mereçamos algo, mas este amor nos alcançou. Ele, com essa convicção, um outro texto diz que ele estava resolutamente decidido a ir para Jerusalém, porque era chegado ou se aproximava os dias da sua assunção, do momento em que ele enfrentaria a cruz, venceria a morte, ressuscitaria e voltaria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos e nos daria o Consolador, o Espírito Santo. Quando eu olho para esse texto e quando eu leio, de caminho para Jerusalém passava Jesus, eu me lembro desta missão, eu me lembro deste propósito, eu me lembro desta grandiosa oportunidade de salvação que o Senhor me concede, te concede, nos concede por amor, por graça. E falando de amor e graça e do sacrifício de Cristo na cruz, quando eu olho para esse texto, Jesus a caminho de Jerusalém, mas nesse caminho, percorrendo cidades, percorrendo aldeias e cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito de buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu me lembro de uma fala de um pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu gosto muito, que ele diz assim: a salvação é de graça, mas a graça não é barata. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro da missão do Senhor, do propósito do Senhor, mas também me lembro do alto preço que Ele pagou para que eu e você pudéssemos ter acesso gratuito a essa graça salvadora. A salvação é de graça, mas a graça não é barata. E por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes nós queremos ter um coração grato ao Senhor, nós queremos celebrar ao Senhor, mas nós não queremos fazer isso através de conflito e de confronto com a palavra de Deus, que gera mudança de vida, que gera renúncia, que gera transformação. Nós queremos fazer sem esse preço de cruz. E esse preço de cruz, ele é, de certa forma, transmitido àquele que crê. Não é heresia e não é besteira, mas a Bíblia diz que aquele que quiser seguir ao Senhor deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo. Então o Evangelho é confronto diário, é vida com Deus na dinâmica, no dia a dia, constantemente, renunciando às nossas vontades, às nossas paixões, os prazeres do mundo e se submetendo à vontade do Senhor. Mas vamos continuar a leitura. Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. E o interessante agora é que quando nós olhamos para Samaria, para Galileia, então, você olha no mapa, você vai ver lá Jerusalém, a região de Jerusalém, né, da Judéia, onde está Jerusalém, Samaria, e depois lá mais o norte, a Galileia. E o texto eu gosto, irmãos, eu fico assim encantado. Galileia, Samaria, Jesus na sua missão, ele resolve na sua missão, totalmente comprometido em ir para Jerusalém, mas ele resolve passar por ali, naquele caminho, e ali ele entra numa aldeia, e nessa aldeia, algo interessante acontece. O texto diz: ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Eu não vou entrar muito aqui no mérito da questão, mas esses leprosos, eles estavam juntos, unidos, com um propósito, um ao outro ajudar. E por quê? Porque eles eram totalmente excluídos da sociedade, eles eram totalmente rejeitados, eles estavam num extremo isolamento social. Mas não era só o isolamento social como a gente tem vivido nos últimos dias, né? Era um isolamento social com requinte de rejeição. Ninguém queria ficar perto.
Existia toda uma lei, toda uma liturgia que envolvia alguns cuidados com a doença lepra naquela época, que era contagiosa, não tinha controle e cura. Hoje a gente conhece algumas variantes e alguns cuidados e controle, por exemplo, a hanseníase, né? Mas naquela época era tudo muito diferente e o leproso sofria demais, não só pelo que acontecia, que ia devastando, e dia a dia ele ia se aproximando cada vez mais de forma muito terrível, cruel e dolorida da morte, mas também a questão da exclusão, da rejeição, que era muito intensa. Levíticos 13, 14 vai tratar sobre a lei específica sobre como se deveriam tratar os leprosos na comunidade judaica. E por que eu estou falando isso? Porque quando o texto diz Samaria e Galileia, nós nos lembramos de dois grupos étnicos sociais, se é que a gente pode dizer assim. E o que a gente percebe aqui? A gente percebe uma coisa que até eu escrevi aqui, para não esquecer. Esse lugar entre Samaria e Galileia é um lugar em que as diferenças caem. Como assim? Lembra daquela mulher que estava pegando água? Lembra da história? E Jesus pede para ela água e ela diz o quê? Não, eu sendo samaritana, não posso. E aí Jesus falou: se você soubesse quem é que te pede água, tu é que pediria. E a gente conhece a história. Lembra de Natanael? Natanael é um nome mais difícil de citar, né? Então talvez a gente não lembra muito, né? Mas Natanael foi convidado por um outro rapaz, Filipe. Lembrou agora da história? Filipe chega para Natanael, que era amigão dele, hashtag tamo junto. Natanael, vem cá, encontramos aquele que Moisés disse que viria, aqueles que os profetas disseram, Jesus, o Nazareno. Aí Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré ficava lá na Galileia. Então o que a gente percebe aqui? Que aqui nesse lugar, as diferenças caem. Porque na colônia de segregação de leprosos, no gueto dos leprosos, no canto dos leprosos, na caverna dos leprosos, na separação onde só ficava leprosos, lá já não tinha mais separação de quem era galileu, de quem era samaritano, de quem era judeu, de quem era levita, não tinha mais. Você quer ver? Vocês se lembram da história de Naamã? Quem lembra? Faz assim com a mão. Você lembra? Manda um joinha aí na mensagem. Lembra de Naamã? Todo mundo lembra. Naamã era judeu? Não. Naamã era da Síria. Eu ouvi vocês falando, eu ouvi. Naamã era sírio. Ele era um grande representante ou comandante do exército, uma das maiores potências da época. Mas a Bíblia diz que ele era leproso. Mas mesmo sendo leproso, ele continuava exercendo as suas funções, porque ele era de um outro grupo, de um outro país. Ele era um estrangeiro, uma outra nação, tinha os seus costumes, as suas tratativas. E aí nós vemos o agir de Deus através de uma pequena missionária lá. Mas vamos voltar para a história aqui, senão eu saio e não volto mais. Mas Naamã, lá no seu povo, ele tinha uma tratativa. Mas a Bíblia também fala de um rei, segundo a Crônicas 26, o rei Urias. E a Bíblia diz que ele ficou leproso também, depois de ter feito um grande trabalho para o Senhor. Veio algo no seu coração e ele resolveu fazer uma coisa que não devia. Ele resolveu ir lá no templo e fazer uma oferta para o Senhor, e queimar incenso, e aquilo acendeu a ira do Senhor, e ele ficou leproso. E no momento em que ele ficou leproso, ele mesmo se deu conta daquilo, e ele se exclui, e os seus súditos ali, a corte, o conselho, já separa ele e manda ele para onde? Para a colônia de leprosos, porque era isso que a lei de Moisés dizia. Não importava a posição,
ele era o rei, mas foi separado, foi isolado. Lembram da irmã de Moisés? Lembram? Miriam dançou na presença de Deus, oh aleluia! Só que aí ela se empolgou, confrontou a autoridade do seu irmão, e Deus vem com juízo sobre ela, e ela fica leprosa. E aí Moisés diz: Senhor, tem misericórdia da minha irmãzinha, Senhor, tem misericórdia. Não, Moisés, pode ficar tranquilo, eu vou ter misericórdia, mas ela vai ficar separada lá, ó. Deixa ela fora do arraial, lá onde ela tem que ficar, para ela entender o que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui não tem separação. E aí, irmãos, não tem como eu me lembrar do que nós já cantamos aqui. E nós já lemos Romanos 3, 23 e Romanos 6 também, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, carecem da graça salvadora, do favor do Senhor. Esse lugar em que as barreiras caem, simbolicamente, nos faz lembrar disso. Só que o que mais dói o coração é que muitas vezes nós esperamos um momento de dor para reconhecer isso. Muitas vezes nós não entendemos que todos pecaram, inclusive eu. Eu sou pecador, mas remido pelo sangue de Cristo. Você, nós, não entendemos isso, demoramos para perceber. E na nossa autossuficiência, o que nós enxergamos é a lepra visível do outro. Nós enxergamos a lepra visível, mas não enxergamos a lepra interior. E muitas vezes nós só percebemos quando nós somos levados para esse lugar onde as barreiras caem, onde as máscaras caem, onde a cegueira cai, mas muitas vezes um lugar de dor. E o que eu aprendo aqui, não precisamos aguardar esse momento, nós podemos reconhecer isso antes. Nós podemos perceber através da palavra o amor do Senhor nos convidando a reconhecer que somos leprosos, que somos carentes, que somos necessitados do favor do Senhor. Não espere a dor para reconhecer a sua lepra. Não julgue a lepra exterior, que olhemos para dentro de nós. Mas o que mais nós percebemos? Todos precisamos de um Salvador. Eles saíram agora juntos, sem barreira social, étnica, racial. Eles estão juntos. 10 leprosos, eu não sei se você consegue perceber isso comigo, 10 leprosos. E lá no texto nós lemos que o que voltou, pelo menos um, não sei se foram mais ou não, mas pelo menos um era samaritano. E essa referência me dá a ideia, não é claro, mas me dá a ideia de que era uma coisa mista, e a história vai mostrar isso, o contexto mostra isso. Agora eles vêm juntos e saem ao encontro de Jesus. Nós também cantamos: quero conhecer Jesus. Eles vão ao encontro de Cristo. Eles percebem que Jesus pode mudar a história deles. Eles reconhecem a necessidade de Jesus, de um Salvador. Mas aí vamos voltar para a lei. A lei
dentro de tudo que ela dizia para a tratativa do leproso, dentro da questão de separá-lo, também dizia que ele não podia ficar próximo a multidões, ele tinha que ficar realmente separado, segregado, e se ele se apresentasse, ele tinha que vir de alguma forma fazendo barulho. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. E se isso não bastasse, se alguém fosse chegar perto dele, ele tinha que gritar. Eu vou gritar, tá? Eu vou gritar: imundo, imundo, imundo. Pensa no constrangimento, pensa na situação. Essa era a vida dos leprosos, e eles tinham que se sujeitar a isso. E nos dá a entender o texto que eles se sujeitavam, mesmo nessa condição, eles estavam em obediência à lei de Moisés. Mas o fato de estarem numa situação difícil, numa situação calamitosa, desesperadora, qual é a sua situação? Qual é o seu problema? Qual é o nosso problema? O que nós estamos enfrentando? Aqueles leprosos estavam enfrentando uma dificuldade gigantesca, mas isso não os impossibilitou de crer. Eu vou repetir, presta atenção. A situação que eles enfrentavam não os impossibilitou de crer. E por quê? Eles mantiveram o isolamento, se apresentaram, ouviram Jesus, ouviram falar que Jesus estava passando ali, naquela região, foram até lá, se anteciparam. Mas olha o que o texto diz, acompanha comigo aí, vamos lá, vamos ver o texto aqui. Versículo 12: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Versículo 13: que ficaram de longe. Olha o isolamento social aí, olha o distanciamento, né? Distanciamento. Ficaram de longe. E o que eles fizeram? Gritaram: imundo! É isso que está na sua Bíblia? É isso que está aí? Está acompanhando? É isso que está aí? O que está escrito aí? Gritaram dizendo: imundo! Somos leprosos, se afastem. Foi isso que eles gritaram? Alguém me ajuda? O que está escrito aí na sua Bíblia? O que está escrito ali? O que eles gritaram? Hã? Amém. Jesus, mestre. Eles estavam segregados, numa situação terrível, sabiam que não podia se aproximar, foram até o limite, e quando estavam no limite, eles sabiam que se alguém chegasse perto, eles tinham que gritar: imundo. Mas esse limite não impediu que eles crescem e buscassem naquele que pode mudar realidades. E eles gritaram, e eles clamaram. Lembra daquele texto lá de Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes, em outra versão, que não compreendes. Clama a mim, clame ao Senhor. É o convite nessa noite: clame. Qual é a situação que estamos enfrentando? Clame. Qual é a situação que tenta nos impedir? Avance. Qual é a situação que tenta nos parar? Rompa. Não se acomode. Vença os limites pela fé. Aqui foi um ato de fé, foi a fé em ação. E eles clamaram, gritaram. E o que eles pediram? Compaixão. Compadece-te de nós. Olha que interessante. Quando eles dizem compadece-te de nós, o texto diz que Jesus
olha para eles. O texto diz assim, ó, vamos ver o que o texto diz aqui para não. Versículo 14: ao vê-los, disse-lhes Jesus. Jesus olha, contempla aquela situação, e aí eu me lembro de um outro leproso, que o evangelista escreve lá no capítulo de número 5. Só que esse leproso, a história é um pouco diferente. A história conta só a história dele, ele não estava num grupo. E Jesus também vê aquele leproso. Mas vamos ler lá o que o texto diz? Ó, volta um pouquinho aí, depois põe o dedo aí para você não perder. Capítulo de número 5, rapidinho. Eu acho que vai dar tempo. Dá tempo, né, Thales? Tá? Já conhece breca eu aí. Capítulo de número 5, versículo de número 12. Eu vou ir lendo para ganhar tempo. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12. A partir do versículo de número 12 diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Toda vez, eu já falei isso aqui, vou repetir. Toda vez que você está lendo um texto na Bíblia e na descrição, na narrativa, tem uma vírgula explicativa, né? Entre vírgulas ali, explicando um fato, preste atenção nesse fato, porque está ali para te chamar mesmo a atenção. O coberto de lepra, o que ele está falando para mim e para você? Aquele leproso estava no estágio final. É isso que o texto diz, coberto de lepra. Porque quem está escrevendo tem uma visão, a narrativa é descrita de acordo com o seu pensamento ali, dirigido, orientado, claro, inspirado pelo Senhor, mas usando as suas características. E quem que está escrevendo? Um médico. Quando ele diz coberto de lepra, ele está dizendo, ele estava em estágio final, um estágio terrível, apavorante. E ele chega até Jesus, e ele se prostra diante do Senhor, com o rosto em terra, e suplica. Lá nós lemos clamor, aqui nós lemos súplica. Senhor, se quiseres. Ele não determinou, ele não mandou, ele não reivindicou, ele não. Se quiseres, só se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. O tocou-lhe aqui também, o texto, a ideia do texto é aquele toque. Sabe aquele toque? Aquele toque, vem cá, sabe aquela coisa de, é esse toque, não é aquele toque assim, não, eu quero, não. Jesus o envolve, coisa que também não podia se fazer, por conta da lepra, por conta do distanciamento. Mas Jesus o envolve e fala: eu quero, porque Jesus nos vê. Voltando agora para o texto. Ao vê-los, cada um dos 10, Jesus tem uma reação, assim como teve uma reação com esse só, que chega e se sujeita humildemente diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio, a sua grandeza, o seu poder, mas também o seu amor, e suplica. Jesus vê isso, e ele fala: quero. E agora que Jesus também vê, Jesus também te vê, Jesus nos vê, cada um de nós, lá no íntimo do nosso coração, Jesus nos vê. Sabe aquilo que eu não falo para ninguém, nem para minha baixinha que está ali, ó, a dona Vera Lúcia? Aquilo ele vê. Sabe aquilo que você coloca lá dentro? Ele vê. Sabe aquilo, irmãos? Ele vê. E é por conta disso que às vezes a gente ouve, como aquele leproso lá de capítulo 5, eu quero ser limpo, e imediatamente ele foi curado. Ou às vezes a gente ouve como esse texto aqui que nós estamos lendo. Jesus ouve aquilo, vê, e aí o Senhor Jesus diz assim, ó: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote.
Lembram da reação de Naamã, que nós citamos agora há pouco? Quando o profeta de Deus, ele estava chegando, o profeta não esperou nem ele chegar, mandou o ajudante dele lá, o auxiliar, falou, vai lá, manda ele lá para o Jordão lá, e ele, como assim? Ele não vai nem me receber, eu vim de longe. Jesus faz exatamente isso, olha, vão ao sacerdote, em cumprimento à lei, e se apresente ao sacerdote. O sacerdote tinha a responsabilidade de fiscalização. Eles eram os agentes sanitários da época. Era eles que definiam e determinavam se de fato houve uma cura, ou se de fato as pessoas estavam contaminadas com a lepra contagiosa, seguindo os preceitos de Moisés, da lei do Senhor. E eles obedecem, eles não questionam. E aqui eu paro de novo, porque eu questiono. Você não, né? Você não, né, Taz? Não, né? Você também não, né? Às vezes eu questiono, mas eles aqui, eles estão movidos de tal forma que eles obedecem. Eles poderiam questionar, né? Pô, será que Jesus não está vendo a nossa situação? Não é possível. Mas Jesus viu a situação. O texto diz, ele viu. Ele olhou o coração de cada um. E eu vou adiantar aqui por conta do horário. Vamos lá, voltando para o texto. Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Acontecendo que, indo eles, foram purificados. Eles ouviram, creram. E aqui tem uma coisa interessante que nós também cantamos hoje, falamos na oração. E eu fico prestando atenção nos detalhes. Você fala, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Só o Senhor, porque nós por nós não podemos nada disso. Mas nós falamos aqui em um dado momento que nós precisamos obedecer. Mas o obedecer debaixo do reconhecimento do senhorio de Cristo sobre nós. Não é uma obediência imposta, não é uma obediência a diretrizes religiosas, não é uma obediência cega, não é uma obediência equivocada, é uma obediência debaixo do senhorio de Cristo, ou debaixo da orientação do Senhor. E por conta disso, não é uma obediência que pesa. Eu não faço por obrigação. Eu ajo como o escravo que faz, mas não com a mentalidade do escravo, porque nós fazemos por amor. Escravos por amor é diferente. Nós obedecemos, mas fazemos por amor. E acima disso, nós fazemos por gratidão, que eu vou falar daqui a pouquinho. Eles obedecem. E essa obediência é um caminho para a cura. E quando eles percebem, a ordem era, vão se apresentar para o sacerdote. E aqui eu quero parar. Eu quero te chamar a atenção. A gratidão, o tema de hoje é gratidão, caminho de valor inestimável. E por quê? Quando um dos 10 volta, os outros 9 continuam. Possivelmente foram se apresentar para o sacerdote, cumpriram a ordenança no sentido de regra, cumpriram e possivelmente foram viver as suas vidas, foram viver os seus sonhos, foram viver aquilo que eles haviam sido privados, talvez por muito e muito tempo. Eles foram viver. E eles tiveram, por conta dessa atitude, a oportunidade de participar de uma bênção. Olha que coisa fantástica. Eles participaram de uma bênção, não participaram? Foram curados por Jesus. Se for lá no serviço, quando eu estou falando alguma coisa para os meninos, eles falam assim, pô cara,
Eles foram curados pelo Senhor. Se eu estivesse falando para os meninos lá, eles iam falar: pô, cara, que da hora. Mas eles tiveram que se contentar com uma bênção que a gente chama de temporal, passageira. Mas a gratidão nos leva para um caminho de valor inestimável. O que voltou? Ele voltou com uma expressão diferente. Ele voltou com uma expressão de impacto. Eu me lembro de um outro texto, e eu não vou sair daqui, eu já volto. Eu vou lá e já volto, tá bom? Vocês lembram da porta formosa lá do templo? A porta chamada Formosa do templo? Quando os servos do Senhor estavam ali, e uma pessoa faz um pedido, e ele diz: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno levanta e anda, e aquela pessoa salta. E qual é a reação dela? Ela sai gritando e glorificando a Deus por conta daquela maravilha operada. Aqui é mais ou menos essa ideia. Esse leproso, ele volta, e o texto diz assim, um dos 10, versículo 15: vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E aqui de novo acontece o que nós já falamos e cantamos. Quando ele volta glorificando e cantando, aleluia, é muito bom louvarmos, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito, adoramos por aquilo e por quem Ele é, o Senhor da glória. Mas quando Ele chega, depois de cantar e de dar glórias em alta voz, rejubiloso, Ele se prostra, Ele se dobra, Ele se rende diante daquele que o havia curado. Ele reconhece, ele recebe o senhorio de Cristo, a salvação de Cristo. A cura ele já tinha recebido, mas agora, para aquela cultura, naquela época, um judeu, ou ele no caso um samaritano que estava mesclado na cultura, se prostrar é porque algo muito intenso aconteceu. Atitude de fé. Ele se prostra, ele reconhece, ele se humilha, ele aceita. E para encerrar, por conta disso, 90% dos que foram curados se contentaram com as bênçãos temporais. Isso fala muito para mim e para você, eu sei que fala e para você também. Muitas vezes nós estamos dentro dessa estatística. Conte as bênçãos, conte a quantas são. Quem me ajuda? Eu não sei. Já fez. Conte uma a uma, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez, quanto Deus já nos fez. Estamos na estatística dos 90%. Se contentaram com o que Deus fez, mas não voltaram para se prostrar, para se render, para o adorar. 10% voltou. E porque voltou, experimentou esse caminho de valor inestimável. Por quê? Versículo 19: e disse-lhe, quem disse? Jesus.
levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Salvação, bênção eterna. A cura nós precisamos, nós oramos pela cura, mas é algo que vai passar, é algo temporal. A salvação não. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós precisamos ser gratos com o já. Lucas capítulo número 5. E imediatamente ele foi curado. Nós precisamos aprender com o daqui a pouquinho. Vão e se apresentem para o sacerdote. Mas em outros textos, o tempo não permite, mas nós vamos ouvir um maravilhoso, lindo e sonoro não. Mas em tudo isso, nós aprendemos que a gratidão nos leva para um caminho de valor inestimável. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti mais uma vez por essa oportunidade de aprendermos mais a Tua palavra. Peço, Senhor, perdão pelas minhas limitações, Senhor. Mas mesmo em meio às minhas limitações, eu peço que Teu Espírito continue a falar ao meu coração, ao coração do Teu povo, ao coração da Tua igreja, Senhor. E que não sejamos como a estatística dos 90%, ó Deus, que se contentam com bênçãos temporais, Senhor, mas que sejamos como este que volta com uma expressão de gratidão em louvor, em adoração e em submissão, a ponto de se prostrar, se render diante de Ti. Para isso, Senhor, nos ajuda. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes somos obstinados, ingratos, Senhor. Ajuda-nos a termos um coração grato a cada dia, a contarmos quantas bênçãos, contar quantas são, ao abrir dos olhos, no respirar da manhã, ao nos assentarmos e reclinarmos a cabeça depois de um dia laboroso, que possamos ser gratos a Ti por tudo, mas principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Assim oramos, assim agradecemos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.